Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja na sua vida, em minha vida, dos nossos familiares, que cada dia possamos estar crescendo na graça e na paz, no conhecimento do Senhor, para tributarmos os frutos devido ao seu nome. Continuando a nossa série de estudos no Novo Testamento, hoje vamos falar de um personagem que foi muito importante para o primeiro século, não que os outros não tenham sido, claro. Pegar aqui um exemplo daquelas entrevistas, daqueles encontros que Cristo sempre tinha com as pessoas, não simplesmente estar entre a multidão, mas também encontros pessoais, uma fala direta, objetiva, onde para cada necessidade Cristo levava o bálsamo da cura, da transformação e daquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. Hoje vamos falar sobre Nicodemos. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, até quem sabe aproximadamente os versículos 16, 17, onde Cristo tem uma entrevista com Nicodemos e lhe dá instruções quanto ao novo nascimento. Quero te convidar neste momento a nos prostrarmos diante do Eterno em reconhecimento e suplicando também a iluminação do Espírito Santo para entendermos a mensagem desse dia. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção e a oportunidade de nesse dia podermos estudar a Tua Palavra. Nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para entender e também o poder para praticar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria a cada dia, dá-nos entendimento. Essas bênçãos te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero ler aqui, minha Bíblia, os versículos do qual falamos e depois vamos pontuar as partes principais da entrevista de Cristo com esse líder em Israel. Diz o seguinte, primeiramente abrindo o capítulo 3, que Nicodemos visita a Jesus, então ele procura a Jesus, e quem sabe provavelmente tenha narrado isso para o evangelista João, e diz o texto que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui então ele fecha com esse versículo, acredito, muitíssimo conhecido
de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então abre o capítulo falando que havia entre os fariseus, isso deixa bem claro que ele era um dos fariseus, entre um dos líderes, e o texto até mesmo fala, dos mestres em Israel. Provavelmente ele houvesse tido contato com a mensagem de João Batista, aquela mensagem firme, direta, objetiva, falando sobre o arrependimento, falando de que o machado estava posto à raiz de toda a árvore, que as árvores que não dessem frutos seriam cortadas, dizendo produzir frutos dignos de arrependimento. Provavelmente tenha sido tocado com essa mensagem. Até mesmo havia profecias, ou mais especificamente a profecia concernente à primeira vinda de Cristo se cumprindo naqueles dias. Havia uma mensagem falando disso. E, aliás, vamos falar sobre isso ainda na nossa série de estudos sobre o tempo está próximo. E Nicodemos, sensibilizado com isso, ele procura falar com Jesus. Só que ele não vai em qualquer momento. O texto deixa claro que ele procura Cristo de noite, quem sabe para não chamar a atenção pela posição espiritual, social que ele ocupava. E ele procura ter uma conversa com Cristo. A princípio, quem sabe querendo reconhecer Jesus como o Messias ou cumprindo uma profecia. No entanto, ao chegar diante de Cristo, ele começa com alguns elogios. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Há um certo reconhecimento, como quem sabe estivesse falando de igual para igual, de um mestre para outro mestre, de um doutor para outro doutor, mas não reconhece Cristo como Messias, aquele do qual as profecias apontavam. Cristo não entra em debate teológico, em explicações se era ou não era mestre. Cristo vai direto ao ponto. E Cristo diz para ele: é necessário nascer de novo, nascer outra vez. Ele, quem sabe, desconversa um pouco, mas como pode isso acontecer se levando, quem sabe, para a questão física, pode porventura voltar para o ventre e nascer de novo? E Cristo então é objetivo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Provavelmente ele já tivesse contato com o que João estava fazendo, os batismos acontecendo, sabia dessa necessidade de um novo nascimento e provavelmente, se estivesse sendo aplicado para as multidões, para as pessoas que ao olhar dele precisasse ser renovado, transformado, ou quem sabe para os pagãos, chamados pagãos, gentios, tudo bem, mas Cristo aplica para ele. Olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos era um líder em Israel. É como se falasse hoje para qualquer pastor, quem sabe, e doutor em teologia de qualquer igreja, não importa qual, que ele precisasse nascer novamente. Então, para ele era algo estranho essa mensagem. Mexeu o seu orgulho, toca, fere, onde ele diz: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ser transformado. E o apóstolo até fala: lavado pela palavra, a palavra de Deus, transformados, e pelo Espírito, os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Quanto a essas coisas, diz o texto, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne no tocante às suas concupiscências. E eles continuam ali a entrevista, Cristo falando: olha, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Você não vê, mas você sente o vento. E de igual forma também você pode sentir na vida da pessoa transformada pelo Espírito de Deus a mudança. Você não vê a mão que ergue ali o véu, mas é transformado dia a dia. Nas palavras, nas ações, nos gostos, há uma mudança, uma conversão, uma mudança de direção, de sentido. E Cristo então vai dialogando, vai conversando
com Nicodemos, e ele até mesmo chega a dizer: se eu falo para você de coisas terrenas, não me entendes, imagine se eu falar das celestiais. E Cristo também fala de um ponto muito importante, que é justamente do que Moisés havia feito lá na caminhada para a terra de Canaã. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Cristo deixa gravado na mente de Nicodemos de que Cristo, o Redentor, o Messias, seria erguido para que todos, aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mostra para Nicodemos o que levaria a vida do Messias. Não está falando de um reino temporal, da subjugação do Império Romano, de um poder simplesmente político aqui, que subjugaria e colocaria o povo de Israel novamente em evidência, que é justamente aquilo que eles esperavam, aquilo que eles sonhavam. A partir dessa entrevista, Nicodemos nunca mais foi a mesma pessoa. Desde que ouvira Cristo, ele passa a estudar com muito mais dedicação, com muito mais afinco, as profecias relativas ao Messias, a primeira vinda dele. E isso aviva mais a sua convicção de que Cristo é ou era aquele que deveria vir, que eles estavam esperando. Ele, como muitos outros em Israel, sentia grandemente aflito ali, a aflição pela profanação do templo. Ele próprio havia visto Cristo expulsar aqueles que estavam vendendo e comprando ali no templo, ver a maravilhosa manifestação do poder de Deus na vida de Cristo, ao Cristo curar os enfermos e de trazer tanta transformação para o povo de Israel, principalmente para aqueles que mais necessitavam. Não que Cristo não estivesse vindo para todos, mas a grande maioria ali, quem sabe da cúpula, dos líderes, pela inveja, o orgulho, não foram transformados. Diante de Cristo, Nicodemos experimenta ali uma estranha timidez, não demonstra toda a sua pompa, sua dignidade, não mantém a sua compostura, e ele, como nós mencionamos, não o reconhece como Messias, mas o reconhece ao menos como um mestre vindo de Deus, começando a falar sobre os sinais que Cristo havia feito ou estava fazendo, que ninguém poderia fazer se Deus não fosse com ele. Nós, muitas vezes também, de igual forma, se não formos humildes, e Cristo até mesmo menciona, se não fordes como crianças, de maneira nenhuma alcançareis o reino dos céus. Simplicidade, sermos neutros, não levarmos nossas ideias preconcebidas com respeito, quem sabe, a um assunto, ou a Cristo, ou aos seus mensageiros, a palavra de Deus, mas com simplicidade, ouvirmos o que a palavra nos tem a dizer, comparando passagem com passagem, texto com texto, para não tirar do contexto também as mensagens, as profecias, e não criarmos, quem sabe, um pretexto ou distorcermos a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Aqui o próprio Cristo não entra em discussão, como nós falamos também, e até mesmo para aqueles também que levam a mensagem. Não é o foco principal entrar em discussão, provar isso ou aquilo, porque muitas vezes é pontos teológicos que até mesmo criam essa divergência, essa diferenciação entre igrejas e igrejas. Não pensa como nós, então não pode estar conosco. Então Cristo demonstra para ele que não era tanto de conhecimento teórico que ele precisava, mas de regeneração espiritual. Não era de satisfazer a curiosidade se Cristo era ou não era um mestre, era receber uma vida que vem de cima, para que pudesse então apreciar as coisas celestiais, as mensagens celestiais. Cristo, ele leva uma mensagem para Nicodemos que fere justamente aquilo
que ele precisava. Fica, quem sabe, a princípio, irritado por a íntima aplicação que Cristo faz dele próprio, né? O seu orgulho, né, de fariseu lutava contra o sincero desejo de pesquisador da verdade. Então havia uma luta na vida de Nicodemos e ela perdura, quem sabe, até a morte de Cristo, quando ele não manifesta claramente a sua convicção ou a sua aceitação pública de Cristo, mas em muitos momentos os seus conselhos, a sua influência diante ali do Sinédrio fez com que o ministério de Cristo não houvesse sido interrompido abruptamente ou bruscamente antes do tempo. Deus, e eu tenho falado isso algumas vezes, volto a repetir, poderia fazer isso, atuar de maneira sobrenatural em todos os aspectos, mas milagres acontecem não simplesmente no contexto sobrenatural. Cristo, ali no seu ministério, ele teve pessoas, mesmo dentro ali do Sinédrio, que foram suporte para o seu ministério. Ele, no caso Nicodemos, muitos, quem sabe, concílios, onde procuravam frustrar o trabalho de Cristo, ele, de maneira sábia, sendo usado por Deus, frustra os desígnios dos inimigos do Senhor. Isso é muito importante. Deus, ele trabalha com todas as pessoas, até mesmo nos palácios reais. A história confirma isso, dos grandes impérios. Muitas pessoas estão a serviço de Deus, ou mesmo não estando diretamente ao serviço de Deus, mas de forma indireta, recebem a influência de anjos de Deus, que são ministros ali enviados para a salvação. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões, falando sobre a transformação que Deus faz na vida, que tende a atrair a mente para Cristo, e essas se podem causar mediante nele, ou meditando nele, lendo as Escrituras, ou ouvindo a palavra de Deus, ou através do pregador, ou da própria Bíblia em si. De repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a pessoa entrega-se alegremente a Jesus. Isto é chamado de conversão repentina, mas não é assim. No entanto, é o resultado de um longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus, um processo prolongado que acontece passo a passo a conversão. Como nós havíamos falado, ninguém vê a mão que suspende o fardo da vida, que transforma. Entanto, é feita essa transformação, essa mudança, e pela fé a pessoa entrega a Deus, e aquele poder que o olho algum pode discernir cria um novo ser à imagem de Deus. Então, é a transformação que Deus faz em nossa vida. E no contexto histórico é mencionado de que Nicodemos, a partir da morte de Cristo, quando mais os discípulos precisavam, necessitavam de apoio, ele que tinha riquezas, poder, influência, gasta tudo o que tem para o avanço da obra de Cristo. E morre pobre em relação às riquezas deste mundo, mas cheio de esperança e da fé e da transformação e da vida eterna que Cristo oferece. É muito importante, nós não sabemos quando é que a semente lançada irá frutificar. E Cristo, ao iniciar seu ministério, toma um tempo para atender esse líder, mesmo em horário, quem sabe, não tão comum para as entrevistas, mas atende, explica, expõe a ele do que ele necessitava, e no tempo certo deu fruto e glorificou a Deus em sua vida. No nosso próximo tema vamos falar sobre importa que ele cresça, é necessário que ele cresça e que diminua eu. Vamos buscar o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, agradecemos por essa mensagem.
e que possamos ser transformados pela unção do Teu Santo Espírito, nascer de novo, e que venhamos ter os frutos do Espírito do Senhor em nossas vidas. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. E que a cada dia, em escolhas e decisões que fizermos, seja agradável ao Senhor. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém.